Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Luz e Verdade. É com muita alegria, que a gente está aqui reunido, mesmo de forma virtual, mas ainda assim conseguindo, nos reunir. A saudade é grande, é claro, mas a gente se vê e se abraça em breve. Trago um abraço do Centro Espírita de Caridade Rancher. E vamos então ao nosso estudo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre. O estudo é do Livro dos Espíritos, o capítulo 5, a Lei de Conservação. Nós vamos estudar as questões 710 a 702 a 710, que fala do instinto de conservação e dos meios de conservação. A questão 702 inicia então nos perguntando aos espíritos, se o instinto de conservação está dentro da lei. Se é lei de conservação, se está na lei o instinto de conservação. Se é lei da natureza, E os espíritos respondem que sim, que é lei da natureza e todo o ser vivo possui o instinto. Todo o ser vivo. De forma, o que tem esse instinto na forma racional e não racional, na maquinal. E que a gente pode... Vamos pensar na questão do impulso, Então, os seres não racionais, digamos que tenham um impulso. Para quê? Para que tenha a necessidade de sobreviver, a necessidade de viver. E é isso que é o instinto. O instinto de conservação, ele nos permite ter a necessidade de viver, de se manter vivo, Para que se manter vivo? Para seguir os desígnios de Deus. Então, quando Deus nos concede esse instinto, é para que a gente consiga se manter vivo, seguindo os desígnios de Deus, Colaborando, com o crescimento e com a transformação do planeta, do meio onde nós vivemos, do meio onde nós estamos. Então, é o instinto também que nos dá aquela necessidade de aperfeiçoamento. E aí, as duas questões primeiras falam do instinto, se está na lei e por quê. As outras questões estão falando dos meios de conservação. Então, se Deus nos concede o instinto de conservação, Ele também nos concede os meios de conservação? E aí, é claro que sim, Deus nos concede os meios de conservação, mas nós precisamos compreender esses meios. Nós precisamos estar atentos a esses meios, sabendo que a Terra produz o necessário para a nossa sobrevivência, e quando nós não entendemos isso, que a Terra produz o necessário, e às vezes a gente acha que está faltando, é porque ainda estamos com um pensamento muito egoísta. Porque só falta se eu quiser mais do que eu necessito, não é verdade? Então, quando eu penso que quando eu tenho, vamos pensar em umas questões simples de alimentação. Quando a gente se alimenta, saciou a fome ou a vontade, saciou a fome, Aquela sensação que a gente tem, que a gente chama de fome, a gente se alimenta e saciou a fome. Só que a gente não se contenta, então, com aquele momento ali, de parada que saciou. Ali foi o necessário. E aí a gente quer mais. E aí a gente exagera. Então, isso é o demais, é o além do necessário. Então, toda vez... Isso é um exemplo, E aí a gente coloca em todas as situações, Então, um exemplo, quando a gente se alimenta, saciou a fome, mas a gente quer mais, a gente está pensando no algo além do necessário. Então, e aí a gente pensa de forma egoísta. Porque se a gente pensar no todo, inclusive ir além, nas questões dos recursos naturais, quantos recursos são retirados da natureza porque, de forma ilícita, Porque
não se dá conta, mas por que não dá conta? Porque pensa-se no além do necessário, no supérfluo. E aí a gente é pensar de forma egoísta quando deveríamos pensar na coletividade, né? No que é bom para mim, mas no que é bom para o outro também. E aí, com o pensamento dessa forma, a gente consegue entender que a Terra dá sim o que nos é necessário. E se hoje nós estamos num momento em que alguns de nós estão em momentos que assim não tem nem o que é necessário, ou é proveniente da falta de esforço, porque não basta a gente olhar para a Terra para que dela, né, surja algo, ou, isso não é uma regra, tá? Ou não há possibilidade porque estamos em provação. Mas por que provação? Resgatando o quê? O que a gente, o mau uso que a gente fez no passado. Então, tem vários caminhos, né, que a gente pode trilhar. E aí as consequências desse caminho vêm futuramente, numa mesma encarnação ou numa outra encarnação. E ainda assim a gente precisa compreender para que possamos ser resignados diante das situações que nos advêm, né? Sem reclamar, né? Sem dizer que Deus nos abandonou, sem dizer que essas questões não estão de acordo com a realidade, mas as consequências, né, vêm dessa forma, quando num momento pode se ter ou pode não ter. E aí pensar de forma egoísta piora muito a situação. Aí falamos aqui dessa necessidade de não sermos egoístas, né? Pensando nos exageros que não são necessários, que a gente pode dar uma equilibrada. A gente pode viver no conforto, né? Porque aí fala-se, quando fala de exagero, a gente está falando das questões do vestuário, né? De quantas casas a gente pretende ter, de quantos carros a gente pretende ter, quem pode, né? Aí tem vale para quê, né? Vamos pensar. E aí, além disso, não é só nessa quantidade não. Quando a gente possui, quando a gente pode, quando a gente consome determinadas coisas, né? Nós estamos prestando atenção de onde elas são, como elas são produzidas. Um carro, por exemplo, se gasta muito combustível, se polui muito, então a gente pensa nessas questões, né? O vestuário, quem produz, né? Os cosméticos. Então, assim, tudo o que a gente consome, como nós estamos consumindo? Será que a gente está preocupado? Será que nos preocupamos com essas questões? Então, precisamos pensar um pouco mais nisso, né? E aí, a gente tem... o solo, ele é a fonte de todos os recursos. De todos, transformados, né? Muitos transformados, né, porque a gente utiliza dos recursos num processo de transformação, mas são recursos retirados da terra, né, e a gente precisa pensar na conservação da terra, precisa pensar na preservação do ambiente, na preservação do meio ambiente, o que a gente está fazendo, né, pensar assim de forma consciente, né. E aí, quando eu estava falando da questão do vestuário, de como a gente, se a gente sabe, então, assim, isso é consumo consciente também. E aí tem uma questão que fala por que faltam recursos, né? Meios de subsistência, já toquei nisso anteriormente. Pela questão do nosso egoísmo. Por que falta? Não basta aí ou pelo egoísmo ou pela falta de esforço, né? Porque aquela questão que não basta olhar para a terra para ter os recursos da terra, precisa muito de esforço. E aí a gente tem um exemplo dos indígenas que respeitam a terra,
que utilizam dos recursos dentro das necessidades, que trabalham coletivamente, porque o que extrai não é para o indivíduo, mas é para o coletivo, né? E muitos de nós ainda pensam no indígena como um ser primitivo. Veja só, né? Que não tem nenhuma questão primitiva aí. Porque nós deveríamos mesmo pensar e ter respeito e saber conservar, né? Saber conservar, priorizar a terra, porque é dela que nós extraímos os recursos. Nós vamos... A questão 708, ela fala quando falta os meios e que não depende exclusivamente da pessoa, né? Quando está faltando os meios de subsistência, os recursos naturais aí, e que não depende da pessoa se utilizar deles, né? Por alguns impedimentos. Aí a questão fala assim, é a 708, é a resposta da 708. Eu acho que eu já falei disso aqui, fiz um comentário anteriormente. É isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier, colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, pode acontecer, né, de não depender da pessoa, né, do seu esforço, pode não depender da pessoa, mas por quê? Porque é uma questão de resgate, de prova, por não ter feito bom uso anteriormente, né? Então, uma consequência de atos anteriores, que deve ser vivido com resignação. Se não houver resignação, e aí vai tudo por água abaixo, né? Eu vou fazer a leitura das questões 709 e 710 e as suas respostas, tá? Pra gente finalizar. 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Né? Alguém que precisou matar a fome e não teve outro jeito a não ser sacrificar seus semelhantes. Não seria isso o instinto de conservação? Os espíritos respondem assim. Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Questão 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Né? Então, nos mundos mais apurados, os seres vivos têm necessidade de se alimentar, sim, só que não se compara à nossa alimentação grosseira, dizem os espíritos. Para finalizar, então, só para que a gente não esqueça, né? Na verdade, lembremos que devemos viver pela coletividade. Nosso bem-estar é o bem-estar também do outro, que depende do bem-estar da natureza. Por isso devemos saber cuidar e preservar, pensando no mínimo e no máximo possível que podemos fazer.
desde a separação do lixo ao consumo consciente, ou ao contrário, né? Desde o consumo consciente à separação do lixo, né? Então a gente pensar como que ações que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo para manter a natureza preservada, conservando assim a nossa própria vida, né? Bom, meus companheiros e companheiras, espero que o estudo, a gente possa ter absorvido alguma coisa do estudo, né? Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê força, coragem e que possamos com bom ânimo nos utilizarmos de forma consciente e muito sábia do que Deus nos concedeu. Fiquemos todos com Deus e até a próxima.